Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a vida de todos os irmãos. Irmãos, nós vamos fazer um vídeo hoje sobre as 5 principais utilidades das Escrituras. E para isso vamos usar o texto sagrado que está em 2 Timóteo 3, do 16 ao 17. Temos aqui a introdução e os 5 utilidades das Escrituras e a conclusão do assunto. Vamos ver o que está dizendo, irmãos, em Timóteo, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, irmãos, a Bíblia é o nosso ensino. Agora vamos ver aqui as 5 principais utilidades das Escrituras. Vamos ver a introdução. Nós vamos aprender por meio desse texto sagrado as 5 principais utilidades das Escrituras sagradas. Paulo declara que toda Escritura é inspirada por Deus. Dentre as várias teorias acerca da inspiração da Bíblia, nós cremos na inspiração plenária e verbal das Escrituras. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. O apóstolo Pedro afirma: os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, segundo Pedro 1, 21. Portanto, as Escrituras são úteis para, primeiro, o ensino, segundo, repreensão, terceiro, correção, quarto, educação na justiça, quinto, para aperfeiçoar e habilitar o homem de Deus. Vamos ver o primeiro, útil para ensino. A primeira utilidade ou proveito das Escrituras é o ensino. Ensinar é o mesmo que educar, instruir e doutrinar. A função básica e primordial das Escrituras sagradas é ensinar ao homem o caminho da salvação. Em Mateus 28, 20, Jesus disse: ensinando-as guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Em Deuteronômio 11, 18 e 19, o Senhor disse a Israel: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinarás aos vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. E em Provérbios 8, 10, a sabedoria diz: aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Agora vamos ver a segunda, que é útil para a repreensão. A repreensão é o ato ou o efeito de repreender, admoestar e redarguir. Em Provérbios 3, 11 a 12, a palavra de Deus afirma: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes na tua repreensão, porque o Senhor repreende aquele quem ama, assim como o pai ao filho, ao que quer bem. Em 1 Timóteo 5,20, Paulo orienta Timóteo dizendo: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Em Provérbios 27,5, Salomão afirma: melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Em Eclesiastes 7,5, Salomão ainda afirma que melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Agora vamos ver o terceiro, útil para correção. Corrigir é endireitar o que está torto ou defeituoso. A palavra de Deus corrige e endireita os caminhos tortuosos do homem. Em Hebreus 12, 5, 6, a Bíblia diz: filho meu, não despreza a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filhos. Hebreus 12, 5, 6. Em Gálatas 6:1, Paulo escreve dizendo: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Em 2 Timóteo 4:2, Paulo também incentiva a Timóteo dizendo: que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, reguardas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. E em Isaías 2,4 a Bíblia afirma: e ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá a muitos povos. Agora a quarta utilidade, para a educação na justiça. Educar é o mesmo que instruir. As Escrituras são proveitosas para instruir o homem na justiça. Em Provérbios 6:23, a Bíblia afirma: porque o mandamento é uma lâmpada
e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. E em Provérbios 9:9, Salomão nos aconselha dizendo: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio, ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Em Salmo 119, 142, o salmista diz: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é verdade. E em Colossenses 3,16, Paulo nos aconselha dizendo: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Agora o quinto: útil para aperfeiçoar e habilitar o homem de Deus. As escrituras sagradas são úteis e proveitosas para aperfeiçoar e habilitar o homem de Deus para toda boa obra. Em Salmo 119, 96, o salmista escreve dizendo: a toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. E em Efésios 4,13, Paulo também escreve dizendo: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E em Colossenses 1,28, Paulo afirma que devemos advertir todo homem, ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E em Tiago 1,4, Tiago afirma: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completos, sem faltar em coisa alguma. Agora, conclusão, irmãos. Em Salmos 19:7, o salmista afirma que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus nos ensina, nos exorta, nos corrige, nos instrui, nos educa, nos aperfeiçoa, nos habilita para toda obra de Deus. Então tá, irmãos, que nós podemos ter essas 5 principais utilidades, né? Que nós podemos sugar da Bíblia tudo isso. Então precisamos ler a palavra de Deus constantemente, irmão. Só assim nós vamos estar dentro das 5 principais utilidades das Escrituras. Vamos poder andar conforme as Escrituras sagradas, né, irmão? Não somos perfeitos, mas estamos buscando a perfeição, tá bom? Para que quando Jesus Cristo vier, a trombeta tocar, ele não encontre a gente nu, como diz em Apocalipse, e aí passa a mostrar todas as nossas vergonhas. As vergonhas é o que? Os pecados. Então que Jesus Cristo, quando a trombeta tocar, que ele nos veja de vestes brancas e resplandecentes. Tá bom, irmãos? Então vamos se apegar à Bíblia, ler muito a Bíblia, ler e reler. Só assim nós vamos adquirir sabedoria, entendimento, conhecimento, clareza das Escrituras, para poder ter uma vida em Cristo. Tá bom? Deus abençoe a vida de todos. Fiquem na paz do Senhor.